Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a vir conosco tomar a Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, versículo por versículo, e vendo aqui na Palavra de Deus a história da igreja, como a igreja caminhou, como que as viagens missionárias foram acontecendo, o evangelho ia sendo plantado nos corações, as igrejas iam nascendo nas cidades e como que a palavra de Deus se espalhava e havia tantos testemunhos. No programa de hoje, conversaremos sobre este tema: quem sois vós? Por que essa pergunta? A pergunta é porque algumas pessoas queriam se passar por cristãos e não eram. Quem eram estas pessoas? O que fizeram? Como se portaram? Por quê? Vamos ver? Quem sois vós? É a pergunta. Deixe o seu coração aberto para Deus. Deixe Deus falar com você através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus é tão completa, é tão linda. A palavra de Deus, ela não nos deixa dúvidas, ela se autorrevela. A palavra de Deus, ela nos mostra a vontade de Deus de Gênesis ao Apocalipse, numa linha histórica tão maravilhosa, mostrando quem é Deus, mostrando o Filho de Deus, o Messias prometido, mostrando o Espírito Santo e a sua atuação entre os homens e na história dos homens. Deus nos fez de uma maneira tão especial, a sua imagem, conforme a sua semelhança, com a sua graça, com o seu amor e nos trazendo a salvação em Cristo Jesus, nos trazendo o perdão para os pecados através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E este sangue derramado e este sacrifício de Jesus, vicário ou em nosso lugar ali na cruz, não somente traz para mim e para você a salvação eterna, o perdão dos pecados, mas também vence Satanás. O sangue de Jesus é poderoso. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. O inimigo não permanece. O inimigo não pode ver o sangue de Jesus, porque a vitória do Senhor ali na cruz sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte, essa vitória é real. Vamos ver o que aconteceu na igreja do primeiro século. Em Atos capítulo 19, de 13 a 17, nós vamos ver os filhos de Seva e o endemoniado. Quem são estes filhos de Seva? E quem é esta pessoa endemoniada? O que está acontecendo e onde está acontecendo? Vamos ver? Está escrito assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Bem, isso aqui aconteceu na cidade de Éfeso.
uma cidade grande, uma cidade próspera, uma cidade rica, uma cidade cheia de uma arquitetura, até hoje é um dos maiores campos arqueológicos a céu aberto, a cidade de Éfeso. A Diana dos Efésios, o templo de Diana, o teatro romano ali daquela cidade. Então, Éfeso era uma cidade próspera, muito conhecida, rica. E ali, em Éfeso, havia os filhos de um sumo sacerdote chamado Seva. Os seus 7 filhos eram exorcistas ambulantes. Sim, buscavam expulsar os demônios de pessoas possuídas, fazer o trabalho de libertação. E eles viram como que os espíritos malignos saíam quando Paulo dizia: sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Satanás tem de obedecer, todo joelho tem de se dobrar, toda língua tem de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ao nome de Jesus, os inimigos têm de sair, se submetem a este nome poderoso, que todo joelho se dobra diante dele. A palavra nos diz que Jesus, ele tem um nome acima de todo nome. O seu nome está acima de tudo, cheio de autoridade e de poder. Então, aqueles jovens, aqueles homens, eles viram Paulo operando sinais, maravilhas, milagres em Éfeso, usando o nome de Jesus. Pensaram que o nome de Jesus era como uma varinha de condão. Era como uma varinha mágica que era só pronunciar, era um macete. Então, havia ali uma pessoa endemoniada, um homem endemoniado, e estes 7 jovens chegaram para ele e aquele endemoniado e disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, esconjuro-vos. Saiam em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vocês quem são? Vós quem sois? Ah, não é simplesmente o nome de Jesus na boca de qualquer um que vai trazer a vitória. As coisas de Deus não são feitas com macetes, com dicas, com varinhas de condão. Absolutamente. O que nos traz a vitória é esse relacionamento vivo com o Senhor. Ser um cristão é ter relacionamento com Deus, é ter o Espírito Santo habitando em nós, é ter a autoridade do nome de Jesus nos nossos lábios pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então diz a palavra que o possesso de espírito maligno saltou sobre ele, sobre os 7, e os subjugou, de tal modo prevaleceu que desnudos e feridos fugiram. Os 7 exorcistas ambulantes ganhavam dinheiro, expulsando demônios, e agora estavam desnudos e feridos. Imagina 7 contra um endemoniado. 7. Satanás, ou o diabo, disse na boca daquele homem possesso: conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vocês quem são? Sabe, quando Jesus vem habitar na nossa vida, os céus nos reconhecem. Os anjos de Deus nos reconhecem como filhos de Deus, e também os demônios. Eles podem ver a luz do Senhor em nós. Eles podem ver o brilho do Senhor em nós. Eles podem ver a paz do Senhor em nós. Eles podem ver o Espírito Santo em nós, em mim e em você. Sim, o inimigo pode ver, assim como os céus. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, passamos a ser filhos de Deus. O nosso nome passa a estar escrito no livro da vida, arrolado entre os filhos de Deus. E quando nós recebemos o Espírito Santo, temos a certeza de sermos filhos de Deus.
Porque o Espírito Santo nos dá essa certeza. O Espírito Santo coloca em nós esse testemunho. Você é filho de Deus. O Espírito Santo habita em você. E esta certeza vem ao nosso coração de que estamos garantidos, de que estamos salvos, de que pertencemos ao Senhor e de que o Espírito habita em nós e testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. Essa experiência com estes 7 homens, ela correu em todas as direções ali na cidade de Éfeso. Chegou o conhecimento de todos e veio o quê? O temor de Deus sobre todos. Uau! Jesus, os cristãos, é uma verdade, é uma realidade. O mundo espiritual, o poder de Deus, o poder de Jesus, há algo que nós precisamos conhecer. Então, veja no Atos 19, 18 a 20, nós vamos ver que havia uma transformação dos convertidos a Cristo. Havia uma mudança de vida. Ser cristão não é seguir uma série de normas e de leis. Ser cristão não é ser adepto de uma religião. A partir de agora eu sou um cristão. Ou repetir, como no islamismo, repetir aquela oração, aquela reza e seguir aqueles 5 passos para ser um islâmico. Não! Ser um cristão é ter um relacionamento com Deus, é permitir que o Espírito Santo venha habitar em nós, é entregar-se a Ele verdadeiramente e é receber essa certeza de salvação. Olha então a transformação dos convertidos a Cristo em Éfeso. Atos 19, 18 a 20, lemos assim. Muitos dos que creram vinham confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha que coisa tão linda aconteceu em Éfeso. As pessoas que recebiam Cristo como Senhor e Salvador, elas mudavam de vida. Elas não queriam mais as coisas do mundo e do pecado. Hoje, o que tem faltado para muita gente é isso, é abandonar as coisas que não são de Deus. Querem Jesus, querem o seu nome no livro da vida, querem a vida eterna, querem o perdão dos pecados, mas não querem abandonar o pecado. Não querem abandonar a maconha, a droga, os pecados sexuais. Não querem abandonar o seu modo de vida. Então, não estão salvos. Porque a salvação implica em nova vida. Uma nova vida que não é pelo esforço. Uma nova vida que não é simplesmente a nossa vontade de vivê-la, mas uma nova vida que vem pela presença do Espírito Santo em nós. E ali em Éfeso, aquelas pessoas que se convertiam, a cidade era famosa pela feitiçaria. A feitiçaria, como nós vimos aí esses filmes de Harry Potter, por exemplo, falando de feitiçaria, nos livros de feitiçaria, livros. E aqui diz que muitos dos que creram, primeiro, vinham confessando os seus pecados, denunciando publicamente. Eu confesso, eu me arrependo, eu não quero mais. O pecado tem de ser confessado e abandonado. Não pode o pecado ser confessado e continuar. Jesus disse para aquela mulher que seria morta, apedrejada por ser pega em flagrante adultério. Jesus disse, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Hoje,
Muitas pessoas pensam que aceitar Jesus, que Jesus é bonzinho, Ele é muito bom, Ele não vai mandar ninguém para o inferno, então você pode continuar sendo mau caráter, pode continuar fumando, pode continuar bebendo, pode continuar na prostituição, no adultério, pode continuar na pornografia. Não, não. A vida cristã é santidade, é Cristo em nós, é Deus habitando em nós. As coisas velhas já passaram, é preciso queimar, é preciso tirar de casa, tirar do coração tudo aquilo que não pertence a Deus. Isso que eles fizeram. Tomaram os livros, muitos que haviam praticado artes mágicas, queimaram tudo, tudo. Aqueles livros de magia, magia negra, de feitiçaria, queimaram tudo. E aqui diz que estes livros eram tão caros que eles, juntando isso aí lá no meio da praça e queimando, diz que o valor daqueles livros subia a 50 mil denários. Um denário, a moeda romana, era o que o trabalhador ganhava em um dia de trabalho. Um dia de serviço, no salário mínimo, um denário. Aqui diz de 50 mil denários, ou seja, 50 mil dias de trabalho. É uma fortuna, é muito dinheiro de artes mágicas, de feitiçaria. Feitiçaria custa caro. Artes mágicas, tudo queimado, tudo destruído. Você não pode ser um cristão e continuar tendo em casa coisas do mundo ou coisas consagradas ao inimigo. Não pode. Porque aquilo ali fica sendo um ponto de contato no mundo espiritual, interferindo na sua vida cristã. É preciso remover. Tem roupa que o crente não veste. Tem gente que vai comprar uma camisa, está escrito em inglês ou em outra língua, ele nem sabe o que está escrito ali. Símbolos do satanismo em camisas, caveiras e símbolos de morte, e crentes usando isso. É tão importante saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso modo de vestir, nós temos de ter a aprovação do Senhor. E a gente sabe o que está certo. A gente sabe o que está errado. Não insista no errado, porque além de entristecer o Espírito Santo, ele pode ser extinguido da sua vida, ou seja, você pode apagar o Espírito Santo em você, ou seja, você pode perder esse relacionamento gostoso com Deus se você insistir no pecado, insistir nas coisas do mundo. Esses livros eram coisas do mundo, eram coisas que fascinavam as pessoas da época. E aqueles que se converteram em Éfeso. Estava na moda, era corrente, era chique, era caro. Vamos queimar, destruir tudo. Nova vida, conversão. E nós vamos ver que Paulo, então, ele permanece ali em Éfeso, pregando, ensinando, e havia uma purificação, uma limpeza no coração e na vida das pessoas. Hoje precisamos deste avivamento, um avivamento trazendo santificação, trazendo o valor da palavra de Deus, em que as pessoas saibam que Cristo em nós é a esperança da glória. Olha, Paulo então, de Éfeso, ele vai para Jerusalém. Nós estamos vendo aqui as viagens missionárias. Paulo, então, cumpre a tarefa de Deus em Éfeso, leva o Evangelho profundamente, santificação, vida com Deus, e agora ele volta a Jerusalém. Atos 19, 21 e 22, lemos assim: Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali
importa-me também ver Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. A gente vê que Paulo, ele tem a estratégia de Deus, ele tem a direção de Deus naquilo que ele deve fazer, na trajetória entre as cidades, o que fazer, como fazer, com quem fazer. Esta é a obra missionária. Paulo, ele era cheio do Espírito Santo, tinha a direção do Senhor quando ele termina a obra ali em Éfeso. Quando a igreja está bem firmada, quando a santificação alcança os irmãos, quando o testemunho de Cristo invade a cidade de Éfeso, Paulo decide ir a Jerusalém, mas passando pela Macedônia e Acaia. Ele vai passar pelo caminho de volta para Jerusalém, por onde antes ele tinha ido, anunciando o Evangelho, plantando igrejas, agora ele vai retornar. Mas ele diz, olha, vou passar pela Macedônia, pela Acaia, mas eu quero ir a Roma. Esse era o projeto dele, ir a Roma. Por que Paulo queria ir a Roma? Roma era muito importante. Era a capital do Império Romano. A capital do Império Romano. Ali e dali, as pessoas, os correios, tudo ia para o mundo inteiro. Como se diz, todos os caminhos levam a Roma, por causa das estradas, da Pax Romana, da paz romana, trazendo segurança nas estradas para Roma. Paulo queria ir até a capital. Paulo queria ir até o centro do Império Romano para que o Evangelho fosse mais rápido, levado até os confins da terra. Na nossa vida como cristãos, nós precisamos ver exatamente isso. Nós precisamos ver que Deus tem um plano, um propósito para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Há uma meta de Deus até onde chegar. Talvez você diga, não, eu sou um simples cristão, eu não sou um pastor, eu não sou um obreiro em tempo integral. Não, eu e você, todos nós estamos envolvidos com a obra de Deus, envolvidos com o chamado do Senhor. E nós precisamos de estar prontos a fazer aquilo que Ele quer, porque Deus tem as suas estratégias. Deus tem aquilo que Ele quer alcançar através de mim, através de você. Talvez Deus queira alcançar toda a sua casa, a sua família. Quem sabe? Seria numa data, no Natal, na passagem de ano, quem sabe seria no aniversário de alguém da família, quem sabe? Deus tem tudo planejado. O que nós precisamos fazer é estar alinhados com a sua vontade. Paulo, ele disse, olha, eu quero chegar até Roma. Realmente ele vai. Não como talvez ele esperasse, porque ele vai como prisioneiro. Mas aqui diz que ele passou a Macedônia e enviou 2, Timóteo e Erasto. Enviou os 2. Paulo sabia com quem ele podia contar, assim como Deus sabe com quem ele pode contar. Será que Deus pode contar com você? Com a sua oração, com a sua adoração, com a sua pregação, com a sua presença, com o seu amor? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Tu me sondas, me conheces, Tu sabes tudo acerca da minha vida. E nesta hora eu me rendo a Ti. Eu me arrependo
arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de estar vivendo uma vida tão fraca como cristão. Eu te peço perdão e eu te peço a tua força, o teu Espírito Santo, a tua graça para me ensinar a viver para a tua glória, a viver para o teu serviço. Eis-me aqui, Senhor. Ajuda-me a fazer a tua vontade, a glorificar o teu nome. Eis-me aqui, sou teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. Viva em santidade. Busque a palavra de Deus. Ame ao Senhor acima de todas as coisas e experimente a realidade do avivamento, da presença de Deus em nós. Amém? E aguardo você na próxima oportunidade aqui, quando estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!